Olha aí, pessoal, vamos dar uma olhada nos estranhos números do desemprego aqui no Brasil, porque de maneira nacional a gente tem visto que o desemprego tem caído de forma consistente nos últimos meses, aliás, vários meses seguidos, não é mesmo? Embora o índice dessa queda, a taxa dessa queda seja menor, o ímpeto da criação de empregos novos no Brasil está mais lento, a coisa não está tão pujante quanto antes, ainda é um resultado positivo, não é? Desemprego caindo é sempre algo bom, é sempre algo interessante para a sociedade, para a economia como um todo. Porém, de acordo com dados apresentados pelo próprio IBGE, e a gente sempre coloca um monte de ressalvas em relação ao IBGE, principalmente nessa gestão do Lula, é o Instituto de Dourar Pílulas oficial do governo, né? Mas, de acordo com dados oficiais do próprio IBGE, o desemprego caiu em apenas 2 estados brasileiros, né? Ou seja, esses 2 estados estão puxando a média nacional, mas a extrema maioria dos estados, então, está com um índice aí, de desemprego maior. Olha que coisa, como é que esses dados podem ser analisados para nos mostrar o aspecto econômico que nós estamos vivendo? Vamos olhar isso aqui e tentar chegar em alguma conclusão, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse cenário aqui não é muito diferente, por exemplo, do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Sim, o desemprego lá está nas suas mínimas históricas, eu acho, ou as mínimas em muito tempo. Então, realmente, a empregabilidade está a todo vapor ali nos Estados Unidos, não é? Só que 88% dos estados norte-americanos estão apresentando índices de desemprego maior, ou seja, as vagas de emprego estão diminuindo lá nesses estados. A maioria, assim, esmagadora do território norte-americano, essa é a verdade. Ou seja, poucos estados estão puxando o índice do emprego geral do país para cima. Isso não é um bom cenário e a coisa é igual, a mesma coisa, a mesma tendência, o mesmo padrão aqui no Brasil, né? Esses dados foram divulgados ontem, sexta-feira, dia 16, pelo IBGE. Estou gravando isso aqui na noite do sábado, dia 17, né? Então, a taxa do Brasil, a taxa nacional, no quarto trimestre caiu 0,3% em relação ao trimestre anterior, né? Julho até setembro. O quarto trimestre é outubro até dezembro. Então, os 3 últimos meses do ano, em comparação com os 3 meses imediatamente subsequentes, nesse período houve uma queda aqui de 0,3% no número do desemprego. Muito bom, isso aqui é um patamar bem bacana, a coisa está progredindo, né? Então, o valor aqui terminou em 7,4%, que é, de fato, o índice final de 2023. Já podemos considerar aí algo nesse sentido, né? Porém, apenas 2 estados registraram queda aí, que é o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte, né? Então, a maior parte aqui dos estados tiveram um aumento realmente na taxa de desemprego e de fato alguns têm um valor muito alto, inclusive, de taxa de desemprego no decorrer desse quarto trimestre. Isso aqui é importante, tá? Lembra, é um dado trimestral e nós temos conversado aqui bastante no canal, temos visto informações de como essa transição de 2023 para 2024 está revelando fraquezas da economia brasileira. O terceiro trimestre já não estava bom, mas o quarto trimestre tem uma série de problemas ali. O PIB brasileiro está muito maquiado pelo carrego estatístico que veio do governo Bolsonaro. Na verdade, se a gente considerar o setor de serviços, por exemplo, de forma específica, sem essa herança desse carrego estatístico do governo Bolsonaro, o setor de serviços teria diminuído e o PIB brasileiro seria muito menor. O crescimento, né, teria sido muito menor no ano passado. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, inclusive, né? Mas, de fato, esse quarto trimestre tem revelado coisas muito interessantes e preocupantes também, é claro, né? Ainda assim, é um valor nacional positivo, de fato, né? Então, veja que, por exemplo, em matéria de regiões, das 5 regiões do Brasil, só o Sudeste teve redução no desemprego, né? As outras regiões todas tiveram aumento no desemprego nesse período. A coisa não está muito bonita olhando dessa forma, embora aqui, de fato, houve uma queda de 0,5 ponto percentual deste quarto trimestre de 2023 para o quarto trimestre de 2022. Desemprego, de fato, nacionalmente está caindo, mas
vamos olhar aqui em detalhes os estados. Os dois estados que tiveram uma taxa de desemprego caindo efetivamente nesse período foram o Rio de Janeiro, né, em que houve uma redução de 10,9% para 10%, e o Rio Grande do Norte com uma queda grande aqui de 10,1% para 8,3%, né? Aí você fica se perguntando, né? Beleza, Rio de Janeiro, um estado muito grande, muito rico, tem muita gente, a economia deve ter agitado ali no final do ano, melhorado a situação. Ok, tem explicação. E o Rio Grande do Norte? Esse monte de gente aqui que saiu do desemprego, que tanto de emprego é esse que foi gerado nesse período lá, né? Aí que vem a grande mágica, né? A grande tortura numérica, que são as estatísticas do desemprego no Brasil, né? O que configura uma pessoa desempregada para fins de contagem aqui? Uma pessoa que não está trabalhando e que está procurando um emprego. Então, isso é uma pessoa desempregada. Tem um critério ali para saber se a pessoa está trabalhando, ela tem que ter trabalhado, se ela trabalhou X dias nos últimos 6 meses, então ela não é considerada desempregada. Tem um monte de maquiagens aí, não é efetivamente quem semana passada estava trabalhando e quem semana passada estava desempregado. Não é assim que funciona, a métrica é muito complexa, mas tem essa questão dos chamados desalentados, que é uma bomba que distorce totalmente esses números. Basicamente é o seguinte: se uma pessoa está desempregada, né, ela perdeu o emprego, não tá conseguindo achar um emprego novo, a situação econômica está ruim, então ela deixa de procurar emprego, fala, não estou procurando emprego mais. Ela é efetivamente contada como uma pessoa que não está desempregada. Ela não faz parte mais das estatísticas do desemprego no país, né? Eu lembro até uma época em que o vampirão Michel Temer foi muito zoado na internet porque ele falou que a taxa de desemprego estava aumentando no Brasil porque a atividade econômica estava melhor. E aí o pessoal falou, não, como isso? Não faz o menor sentido, é um absurdo o que ele falou. Mas não faz sentido justamente por conta dessa conta maluca do desemprego, né? O que o Michel Temer falou naquela época é que como a atividade econômica estava agitando mais, estava ficando cada vez mais um ímpeto melhor, né? Saiu daquela crise da Dilma, começou realmente a economia a se recuperar, mais gente voltou a procurar emprego. Aí esse pessoal sai da categoria de desalentado para a categoria de desempregado e a taxa de desemprego sobe em consequência. É uma maluquice realmente, por conta da estatística ser uma bomba. Então o caso do Rio Grande do Norte é exatamente esse, né? De acordo com o IBGE aqui, a taxa só caiu nesse estado porque diminuiu o número de pessoas procurando trabalho nesse período aí, né? Então, realmente, se não fosse isso, o Rio Grande do Norte provavelmente teria um aumento do desemprego também e a taxa nacional não teria sido positiva, né? Um aumento de emprego. Isso aqui é importantíssimo frisar. O IBGE, sem dúvidas, isso aqui eu tenho certeza, ele marretou esses números do Rio Grande do Norte aqui para chegar no índice de desemprego mais baixo. Aqui é uma queda de quase 2% em um estado, então isso aqui deu, sei lá, 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais talvez, nesse crescimento aqui nacional, né? Então eu tenho certeza que deu uma marretada boa nesses números para chegar nisso aqui. Ao passo de que outros estados aqui, a taxa de desemprego aumentou e de forma considerável, né? Veja aqui, por exemplo, que em Rondônia saltou de 2,3% para 3,8% e em Mato Grosso de 2,4% para 3,9% no último trimestre do ano passado, né? Então, de fato, hoje, embora esses aqui tenham sido os maiores aumentos, no nível da taxa de desemprego, os estados aqui que estão em primeiro lugar, né, que estão no topo do ranking, são o Amapá, 14%, né, a Bahia do PT, a eterna Bahia do PT, né, 12%, e Pernambuco com quase 12% também aqui, um valor bem considerável, sendo que Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso estão lá no final dessa tabela da taxa de desemprego, né? Então, realmente, esses números aqui demonstram, em primeiro lugar, que o IBGE trabalhou pesado para apresentar um resultado positivo de empregabilidade no último trimestre de 2023 e, por consequência, no ano como todo. A gente sabe que o Márcio Postman
tá lá no IBGE, é para isso mesmo, né? Só que olhando os dados de forma pormenorizada, isso aqui é importante, é claro, né? Nós chegamos à conclusão então de que a atividade econômica brasileira está encolhendo com certeza. Ela está perdendo o seu ímpeto e vagas de emprego estão sendo destruídas, porque essa é a realidade da maior parte dos estados brasileiros. E se o índice aqui do Rio Grande do Norte então se reduziu tanto assim por conta do aumento do número dos desalentados, é porque a atividade econômica lá está tão ruim, está tão fraca, que as pessoas simplesmente estão desistindo de procurar um emprego. Então esse é o cenário atual econômico brasileiro, o cenário do emprego aqui no país. E aí fica a grande questão: o quanto disso aqui já é reflexo de uma queda na economia de fato, de uma recessão talvez, de uma economia mais enfraquecida, quanto isso é culpa do governo Lula, Fernando Haddad aí no comando da pasta da Fazenda, enfim, o quanto que isso se deve à atual gestão aí e o quanto que esses números do desemprego estão maquiados em algo que provavelmente em breve, né? Eu não torço para isso, é claro, mas ao que tudo indica, esse cenário vai começar a ser revertido porque não dá para maquiar a realidade por toda a eternidade, né? Mas o que você achou desses números, desses dados sobre o desemprego? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!